Terça Nobre, com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve, galera! Estamos começando aqui mais um podcast Terça Nobre. Que saudade que eu tava de gravar. Já estava aí quase um mês, né, sem ter episódio do Terça Nobre, depois de ter finalizado a 7ª temporada, mas ainda com bastante resquícios dessa 7ª temporada, que foi uma temporada diferente aqui no Terça Nobre, né? Que teve bastante coisa, bastante episódio também, e hoje eu vou fazer um episódio especial aqui que vai ser o balanço da 7ª temporada para você entender como é que realmente tem bastante coisa para falar sobre essa temporada. Eu sou o Euri Benevento, sempre agradeço a você que tá comigo aqui, que assiste pelo YouTube, você que tá ouvindo também pelo Spotify e outras plataformas de podcast. Inclusive o Spotify tá bem legal, que ele tá separando certinho os temas, né, por capítulos, fica bem legal, então, e é tudo automático lá, né, a inteligência artificial, tudo, eles colocam tudo certinho, a parte dos capítulos, separam, então é bem legal pra quem acompanha pelo Spotify também, dá pra ver os tópicos, né. No YouTube também teve alguns episódios que foi feito isso de uma maneira automática, depois em alguns episódios não fizeram mais, então eu não sei explicar exatamente como que faz pra separar por capítulos no YouTube. Eu sei que tem uma versão automática, mas alguns episódios não entram, né, então uma hora eu vou aprender melhor sobre isso. Então agradeço a você que está sempre comigo aqui, você que me segue nas redes sociais, @EuriBenevento. Se você ainda não segue, seja muito bem-vindo, me segue lá, @EuriBenevento, Euri com Y. Se inscreve aqui no canal também, youtube.com/EuriBenevento. Tô um pouco rouco, sequela ainda de um jogo de domingo, né? Te gravo Terça Nobre exatamente na terça. E aí domingo tive no Allianz Parque, Palmeiras e Cruzeiro, um jogo chato pra caramba, 0x0. E eu tô com um pouquinho dessa sequela de rouco e um pouco de tosse que eu tava também, então por isso que a voz tá um pouco diferente. Estou aqui diretamente dos estúdios Pode Vir. Para você que tem vontade de ter um podcast, você que quer fazer o seu projeto audiovisual, segue lá, @Estúdio Pode Vir. Você vai ter mais informações, pergunta direitinho como que funciona, horários, preço certinho, para você ter o seu podcast, seu projeto audiovisual também, tá bom? Segue lá, tem o telefone, tem o Instagram. E fica tranquilo que ao longo do programa eu vou explicar um pouco melhor como que funciona esse universo mágico aqui do Pode Vir, agradecendo sempre ao Anderson, que tá nos bastidores aqui, cuidando da gravação do nosso programa. Inclusive, a galera do Café com Bobagem mandou um salve pra gente nos bastidores, olha que legal. A gente tava ouvindo aqui, aí minha amiga Vivi Peterson tava lá gravando, participando ao vivo com eles, eu falei, eu tô te ouvindo aqui. Aí ela mandou um salve pra nós, aí o Pardino ainda falou assim, digas com quem tu Anderson, que eu direi quem tu és. Olha só, lançou essa, o Anderson gostou dessa piada. Então é sempre muito legal os bastidores aqui do Terça Nobre, o Estúdio Pode Vir. É um ambiente muito maravilhoso aqui pra gravar o Terça Nobre. Quase 2 anos já que eu tô fazendo o programa por aqui. Na existência de 5 anos do Terça Nobre, 2 anos já fazem parte aqui da casa, né, do Estúdio Pode Vir, então que já faz parte também da casa do Terça Nobre, beleza? Então, pra você que não acompanhou o episódio, né, o último episódio foi o episódio pra fechar a 7ª temporada, né, do Terça Nobre, que teve aí muita participação da minha amiga Selena Fortuna, né, que participou de vários episódios, eu fiz as contas aqui, ela participou de 13 episódios do Terça Nobre, olha só que maravilha, inclusive os episódios mais assistidos do Terça Nobre dessa temporada, ela estava presente também, então pra você ver como que é legal a participação dela aqui no programa, a gente fala de diversos assuntos, troca ideia, conversa, e é sempre muito legal ter a participação dela aqui no Terça Nobre, né? Inclusive, assim, eu queria fazer uma temporada nova, mudar algumas coisinhas, trazer outras temáticas, convidados aqui pro Terça Nobre também, mas é que nem eu falei, às vezes barra na questão de você chamar uma pessoa, às vezes a pessoa não responder, ou então às vezes tem gente que se oferece pra vir no programa, e são pessoas que nunca escutaram 5 minutos do Terça Nobre. Então assim, como que eu vou convidar uma pessoa pra vir participar do programa, que na verdade assim, como que eu vou chamar alguém que tá se convidando pra vir aqui, se nunca nem ouviu? É só porque sabe que eu tenho um podcast, aí quer vir participar. Então, pra mim é complicado nesse sentido, é diferente, por exemplo, eu vou chamar alguém que eu acompanho, o trabalho, que eu acho legal, que eu sou fã, e eu quero chamar pra vir aqui, eu quero que a pessoa conte a história, aí beleza, é diferente. Agora, quando alguém se oferece pra vir, só porque ficou sabendo que eu tenho um podcast, eu acho meio estranho. Porque assim, é só pelo fato de ser um podcast, de ser um estúdio. Mas não se deu o trabalho de ouvir, não sabe que tem o Tio Chicória no programa, não sabe do jeito que é, que eu conto bastante coisa
da minha própria vida, né? Então é um pouco complicado pra mim essa questão da pessoa querer vir no programa sem nem saber como funciona, não se identificar em nada com o programa. Então eu acho difícil. Então, assim, isso não acontece toda hora, mas às vezes tem gente que se convida pra vir aqui e eu fico muito sem graça porque não é da minha vontade fazer isso, entendeu? Então é uma temporada nova que eu gostaria de fazer coisas diferentes, sem perder também, né, a essência do Terça Nobre. E sabe o que é mais legal? A gente tá chegando no episódio número 200 do Terça Nobre. Então, assim, 200 vezes Terça Nobre, desde março de 2020, em meio a vários lugares que eu fiz esse programa. Eu fiz esse programa em casa, fiz esse programa uma vez na casa do meu irmão, na casa do meu outro irmão, fiz uma vez lá no estúdio, algumas vezes no estúdio da Rádio Vibe Mundial. Então, algumas vezes sem imagem, né? Os primeiros episódios não tem imagem, porque eu só gravava o áudio, né? Porque, na verdade, a essência do podcast é áudio, né? Hoje a galera fala mesacast, videocast, tem outros nomes aí. É que agora não tem como, tudo que você faz, você coloca vídeo também, que nem as próprias emissoras de rádio hoje tem transmissão de dentro do estúdio, coisa que antigamente não existia, né? Então você só escutava o rádio, você não sabia quem tava lá do outro lado, você não sabia a cara, né, do locutor, da locutora, você ficava imaginando, né? Pô, como será esse cara? Como será essa pessoa? Aí você ficava ali criando, né, na sua imaginação. Então hoje não, hoje os estúdios de rádio têm transmissão ao vivo. Se eu não me engano, acho que a primeira rádio que transmitiu ao vivo de dentro do estúdio foi a Jovem Pan com o Pânico, né? Porque o Pânico sempre foi um programa muito forte, né? Na programação da Jovem Pan, então a galera era muito fã mesmo. Tanto que na época não era nem no YouTube, né? Eles tinham o próprio site deles, Pânico na Internet. Eu nunca me esqueço. pâniconainternet.com.br. E o pessoal falava internet mesmo. Até hoje a gente fala, vamos entrar na internet. Até onde eu sei, quem começou com esse negócio foi o Pânico, foi o Emílio, né? Então tem outras rádios que fizeram transmissão também, mas eu acredito que a primeira rádio no Brasil que fez transmissão de estúdio foi a Jovem Pan, e depois todas as outras vieram também. Hoje, né, as rádios são praticamente emissoras de TV também, aí colocando no YouTube, transmissão 24 horas. Então tá tudo muito diferente, né? Então o podcast acompanhou isso. O podcast não é uma coisa de agora, né? O podcast é uma coisa antiga já, né? Comparado às tecnologias de hoje, mas ele sobreviveu e ele teve esse auge aí, né, da pandemia pra cá, caiu um pouco, mas ainda tem aí uma busca e uma procura grande ainda por podcast, uma galera que consome bastante. Então aí é uma plataforma legal que eu gosto de fazer, e o Terça Nobre sobreviveu aí a esses 5 anos, e hoje a gente tá aqui nesse estúdio, mas 200 episódios, né, então tem bastante coisa. Eu quero fazer um episódio especial comemorando as 200 edições do Terça Nobre, falando sobre os temas mais trabalhados, os programas mais assistidos. Eu sempre faço aí os tops do programa. Eu quero fazer um episódio especial contando tudo, né, sobre o Terça Nobre desde o começo, os 200 episódios. Não sei se eu posso fazer uma sequência com convidados que tenham a ver com a história, ou se eu faço um episódio só, mas eu acho que é um começo aí para a 8ª temporada do Terça Nobre. E nesse episódio de hoje eu quero fazer aquele balanço que eu faço, né, no fim da temporada, né? Eu separei aqui os episódios mais assistidos dessa temporada, lembrando, né, que a Selena participou de 13 episódios, que eu tinha prometido no último episódio a falar quantos episódios a Selena participou. Participou de 13, quase veio gravar comigo hoje, mas teve aí os imprevistos, não deu, mas talvez, acho que no próximo episódio ela já esteja com a gente aqui também. E aí eu fiz aqui uma lista dos episódios mais assistidos, né? No YouTube, o episódio que ficou aí, eu vou fazer do 5º pra frente, né? Então o episódio que ficou em 5º lugar foi o episódio número 19 da 7ª temporada, que foi aquele tema Vida Real, que eu até trouxe como base, né, como tema, a música do Engenheiros do Havaí, do Acústico MTV, né, que chama Vida Real, né. Eu até trouxe a letra da música aqui, e a gente falando sobre isso, né, sobre essas coisas que a gente passa na vida, porque assim, a gente tem a vida real e tem a vida virtual, né, a vida da internet, a vida que as pessoas postam, né, como teve aquela música que falava sobre fora dos stories, né, você tá assim, mas e como que você tá de verdade fora dos stories, como que é? Então,
hoje a gente tem uma vida, né? Uma vida na internet, uma obrigação de postar as coisas na rede social, né? A gente sempre fala sobre essa questão assim, tipo assim, se você não postar, você não viveu. Então, você vai na praia, se você não postar uma foto que você tá na praia, ninguém vai saber que você tá na praia, então você não foi. Tipo isso, sabe? Então, e momentos que a gente não vive a vida real, a gente fica tão preocupado com o virtual, então a gente fica tão preocupado com tantas outras coisas, ansiedade e tal, e a gente não percebe a vida real, a gente não sente as coisas acontecendo, tudo de maneira automática, e o que tá realmente acontecendo na sua vida, o que você tá fazendo pra mudar, ou então você caiu no modo automático, você caiu na mesmice, então você mente pra você mesmo, pra acreditar em outras coisas, então foi um episódio que a gente falou sobre isso, um episódio que teve 165 visualizações, foi o que ficou em 5º lugar nessa temporada. E aí, na sequência, o episódio que ficou em 4º lugar foi o episódio número 26, que chama Vivendo de Forma Automática. Esse episódio também falava sobre isso, né? Sobre as coisas ir acontecendo e a gente não perceber. Até citei também que um filme que eu cito muito aqui, acho que talvez o filme que eu mais falei sobre ele aqui no Terça Nobre, que é o filme Clique, né, do Adam Sandler, que de promessa é um filme de comédia, né? Você dá muita risada com algumas coisas, mas às vezes, ele tem uma lição de moral gigantesca, né? Ele tem uma lição de vida ali, um aprendizado, uma coisa tipo assim, se você não escolher, se você não tiver decisão sobre as suas escolhas, você não escolher o caminho ali que realmente você quer, a própria vida vai escolher por você. Como tem aquela frase, né? Pra quem não sabe pra onde vai, qualquer lugar serve, né? Então, a vida é assim, se você vai fazendo sempre a mesma coisa, aquilo vira uma maneira automática, sua própria vida vai te mostrar, você sempre faz isso mesmo, então mais uma vez ou menos uma, tanto faz. Então, as coisas começam a acontecer até quando você já não quer mais. Só que você já criou aquele hábito, você já criou esse costume, assim como a gente fala, né? Que você mostra para as pessoas o jeito que você quer que elas te tratem. Então, a partir do momento que você dá liberdade para certas coisas, você tá dando para a pessoa uma liberdade para te tratar de uma maneira que você não vai ter como reverter mais. A partir do momento que você brincou, falou uma coisa, você vai ter que aceitar a brincadeira de volta. Então, se você tratou mal, automaticamente, se você é maltratado também, você não vai poder reclamar se não tratou mal também. Então é isso, né? Às vezes, o jeito que você deixa as pessoas te tratarem, você vai ensinando como que elas vão lidar com você. E esse episódio, né, que falando de vivendo de maneira automática, muitas vezes a gente vai trabalhando, quando se dorme na segunda, acorda na sexta e não percebeu as coisas acontecendo. Às vezes você até tem vontade de fazer alguma coisa, mas aí os afazeres do dia a dia, o trabalho, te atropelam, né? Eu tava falando isso essa semana sobre academia, né? Porque sempre quando chega no final do ano, aí vai ter a virada de ano, a gente quer fazer aquela promessa, né? Esse ano eu quero fazer isso, vou fazer aquilo e tal. Você faz uma lista de coisas que você pretende fazer naquele novo ano que tá chegando. E todo ano, uma das coisas que eu sempre penso vou pra academia, vou voltar pra academia, preciso emagrecer, cuidar da minha saúde e tal. A última vez que eu frequentei a academia foi em 2015. A gente tá em 2025, então pra você ter uma ideia. Eu até, nesse meio tempo, cheguei a fazer algumas caminhadas, tal, mas dietas, mas não voltei pra academia. E eu falava, não, esse ano eu vou voltar, que é esse ano de 2025. Falei, não, beleza, tal, janeiro, fevereiro, março, tá, meu aniversário, sei o quê. E a gente tá em outubro, na verdade agora já novembro, né? Esse episódio vai entrar no ar em novembro. A gente tá gravando no finalzinho de outubro, vai entrar no ar em novembro. Então assim, a gente tá em novembro. E eu não voltei pra academia. Dificilmente vou voltar agora, porque final de ano todo mundo quer voltar e fica mais caro e blá blá blá. E aí a preguiça bate mais forte. Então, ó que loucura. Então assim, mais um ano vivendo de maneira automática e deixando pra depois. Então, eu também passo por isso, né? Então é um episódio que a gente fala, mas que eu me identifico muito, porque às vezes a gente começa a viver sem perceber os detalhes, sem aproveitar direito o momento, como a gente fala, né? Que a galera às vezes vai no show, fica mais preocupado em filmar o show do que assistir o show, mais preocupado em ficar tirando foto das coisas e não olhar as coisas que tá ali passando na frente.
Então é muito louco isso. E eu não tô falando, eu não me coloco fora dessa lista, porque eu também faço isso. Então, que nem, por exemplo, que nem eu falei. Aí existe até um dileminha, né? Porque eu lembro quando eu era mais novo, molecão assim, ia no estádio. Aquela época tinha já uns celulares com câmera, mas era meio zoadinho. Mas tinha. Mas eu ficava evitando tirar foto, porque os caras da torcida, eles falavam assim, tirando foto, vem aqui pra tirar foto, não sei o quê. Então tinha meio que uma represália. Ele falava pra não tirar foto. Então você via poucas pessoas tirando foto e tal, e tinha um certo medinho, não tirei. Tirei poucas fotos também. Eu tenho bem poucas fotos no estádio na minha adolescência ali. Por quê? Porque tinha essa pressão de não tirar foto. Aí depois eu falei, pô, mas caramba, teve vários lugares que eu fui que eu poderia ter tirado foto e não tirei por isso. Por medo de parecer que nem, por exemplo, no metrô. Tirar foto no metrô, os outros ficam te tirando. Falar, o cara tá pagando de turista no metrô e tal. Aí tem essa coisa, tipo, de você aproveitar o momento, mas também, em alguns momentos, você tem que registrar. E aí entra essa questão do dilema. Tipo, eu não vou tirar tanta foto pra aproveitar melhor o momento, mas também se eu não tirar tanta foto, como é que eu vou registrar isso? Então, sabe, tem essa coisa. Mas eu acho que. Aí eu falei isso aqui no programa também, tipo, eu acho que quando você vai nesses lugares assim que você não tem chance de ir de novo, ou que talvez vai demorar pra você, aí você tem que tirar foto mesmo. Tem que tirar bastante foto, mas é isso, você tem que tentar achar um meio termo de entre você tirar a foto e filmar um monte de coisa, tipo show, essas coisas, mas você também sentir o lugar, sabe? Aproveitar, que nem tem um lugar que eu fui 2 vezes, eu gosto muito, Paranapiacaba, né? Que é um subdistrito de Santo André, uma cidadezinha diferente, uma neblina que tem lá e tal. E é um lugar muito legal, muito bonitinho e tal. As coisas antigas, as casinhas e tal. Só que eu fui uma vez que tava super tranquilo, não tinha ninguém. Então deu pra aproveitar todos os lugares, ver certinho, tirar foto, chegar perto. E da outra vez que eu fui, tava entupido de gente, que era o festival de inverno. Então assim, na segunda vez que eu fui, eu não aproveitei nada da cidade. Porque não dava, realmente, tava muita gente, você não conseguia tirar foto, poucas fotos, porque tava cheio de gente, a neblina tava baixa pra caramba. Então assim, aí depois quando eu fui olhar as fotos da primeira vez que eu fui, eu curti mais ainda quando eu fui olhar as fotos. Falei, caramba, eu não me atentei a esse detalhe, não percebi isso, não percebi aquilo. Então, nisso que eu fiquei pensando, caramba, eu podia ter feito mais coisas, podia ter olhado melhor as coisas. Assim como eu já contei aqui a história de quando eu fui na academia de futebol do Palmeiras, que eu tava tão extasiado, assim, de estar lá dentro, que eu não tava prestando atenção nas coisas direito, eu tava só vivendo ali, e eu não vi detalhes. Depois que eu fui ver vídeos e fotos, que eu consegui ver mais detalhes. Então, às vezes a gente tá vivendo o momento e não tá entendendo o que é aquele momento, não tá apreciando da maneira que deveria apreciar. Então, é também um grande aprendizado, né? A gente saber aproveitar isso também. Tipo, quer filmar, tira foto, tira, mas também desfruta mais, né? Daquele momento. Isso é importante. Aí vem o episódio número 3, que foi o episódio número 30, né? Quer dizer, o episódio ficou em terceiro lugar dos mais assistidos. É o episódio número 30 da 7ª temporada, que é Você Acredita em Alma Gêmea? Que teve um bom número, 230 visualizações. E esse episódio é muito bom por isso, porque a gente fala sobre Alma Gêmea, a gente fala de outras coisas também. A Selena estava comigo também nesse episódio. A gente fala de outras coisas, mas teve um momento que a gente falou sobre Chama Gêmea também. Aí depois teve um comentário, né, de uma ouvinte, de uma telespectadora que colocou lá sobre o que era Chama Gêmea, explicando, foi bem legal. E não só isso também, né, a gente falou de outras coisas, mas essa questão da alma gêmea sempre foi um assunto muito bom aqui pro Terça Nobre. E esse tema alma gêmea aqui no programa sempre foi um tema muito bem recebido, né, pelos nossos ouvintes do Terça Nobre, né. Então, que nem eu falei, um dos episódios que eu mais gosto do Terça Nobre, lá nos primeiros episódios, é um que eu falei sobre a alma gêmea, que eu trouxe aqui várias coisas que eu pesquisei na internet sobre a alma gêmea e li no programa, né. Então tem gente que sabe explicar muito melhor, e eu sou um eterno aprendiz, então eu também não manjo tanto. Na verdade eu não manjo, né, eu fui pesquisar sobre pra poder falar aqui no programa. E esse episódio, né, foi o terceiro mais assistido dessa temporada, e falando sobre isso, né, sobre a gente ter almas gêmeas na vida, almas gêmeas, né, mas assim, não só de relacionamento, mas às vezes pessoas da família, algumas amizades, que a gente percebe que aquilo ali é uma coisa muito mais além, né, é uma coisa de alma mesmo, né, existem amigos que são amigos de uma época, né, que nem eu tive grandes amigos na época da escola, que a gente, assim, andava sempre junto, sempre tava junto,
brincava, jogava bola e viajava junto, assistia futebol e não sei o quê. E hoje em dia são pessoas que a gente não vê mais, não tem contato nenhum. E assim, não teve problema nenhum, não teve briga, não teve nada. Só que cada um foi pro seu lado. Cada um foi viver a sua vida. Mas foi uma amizade muito importante pra infância, uma amizade muito importante pra adolescência. Então, assim, tem amigos que são assim, amigos de infância, amigos de adolescência. Tem amigos que a gente consegue trazer da infância pra cá, pra vida adulta, que é muito raro, muito difícil. São pouquíssimos, a gente sabe disso. Mas é isso, existem amigos de época, existem amigos que são pra vida e você sabe disso, você sente. Então isso também é uma espécie, né, de alma gêmea, né? Então tem certas amizades que a gente sabe que vai muito além de só conversar, é uma coisa meio de alma, você sente, você tem aquela a percepção e às vezes você tá há muito tempo sem ver a pessoa, anos e anos, e quando encontra parece que foi ontem e tem a mesma facilidade, a mesma intimidade, não tem problema em dizer nada. Então isso é uma coisa realmente que é de alma, né? E também, né, de relacionamentos, a gente também falou sobre isso, sobre às vezes você não conseguir ficar com aquela pessoa que talvez fosse a sua alma gêmea, que você achasse que fosse a sua alma gêmea, mas que acontecem coisas e você não fica mais com aquela pessoa. Então foi um episódio muito legal, um episódio muito bom sobre isso, que a gente falou sobre outros temas também, mas que girou bastante em torno disso. Pra quem não assistiu, foi o episódio número 30, né? Aí depois, em quarto lugar, ficou o episódio Por que não dou certo com ninguém? Que foi o episódio que ficou lado a lado aí com o quinto lugar, com o primeiro lugar, né? Não, calma que agora eu confundi. Esse aqui ficou em segundo lugar do mais assistidos, que é o Por que não dou certo com ninguém, que foi o episódio número 8 da sétima temporada, com 364 visualizações. E o primeiro lugar ficou com 365, uma a mais só. Então, ficou bem ali parelho os dois episódios, né? Então, esse episódio foi o primeiro episódio que a Selena participou com a gente do Terça Nobre. Foi a primeira vez que ela veio aqui no Terça Nobre, foi o episódio número 8 da sétima temporada. E nesse episódio a gente falou sobre isso, né? Porque eu não dou certo com ninguém. Porque quando eu convidei a Selena, né? A gente tava lá nos bastidores da Vibe Mundial. E aí a gente tava falando, eu falei sobre o meu podcast. Aí ela falou, que legal, beleza, vou lá. Eu falei, tá, beleza, vamos lá qualquer dia comigo e tal. Achei que ela não fosse, porque correria, um monte de coisa pra fazer e tal, TV. Mas ela falou, eu vou, mas aí a gente vai falar sobre o quê? E aí eu tava meio decepcionado com algumas coisas e tal, e aí eu peguei e falei assim, vamos falar sobre relacionamento, falar por que eu não dou certo com ninguém, essa coisa não eu ri, mas às vezes eu também já tive esse sentimento, né? Às vezes eu ainda tenho, mas às vezes tem pessoas que a gente escuta falando assim, pô, não dou certo com ninguém. Aquelas pessoas que falam, tem o dedo podre, não sei o quê. E aí a gente falou sobre esse tema. E aí destrinchamos, né, sobre isso, falamos sobre essa questão de que às vezes a gente até pode dar certo, mas por um tempo e depois não dá mais certo. Ou então também as escolhas que a gente vai fazendo, o jeito que a gente enxerga a vida, né? Antes de começar a gravação do programa aqui, a gente tava, que nem eu falei, a gente tava ouvindo, né, o Café com Bobagem, e tava lá participando a Vivi Peterson, que é astróloga, né, taróloga, astróloga e taróloga, né, aí ela tava falando sobre o signo de peixes, que é o meu signo, né, eu não manjo de signo, apesar de eu trabalhar numa rádio que fala pra caramba sobre signos, essas coisas, eu não manjo. Então se alguém chegar em mim e falar assim, tal pessoa é escorpião, por isso que ela é assim, mano, eu não sei. Eu posso, o que eu escuto, às vezes alguém falar, mas ou então talvez o que eu tenho como base, por exemplo, tem um parente meu que tem tal signo. Aí a pessoa fala assim, tal signo é assim, assim, assim. Aí eu associo com aquele parente, com aquela personalidade, aí eu posso até falar, tá, entendi. Aí faz um pouco de sentido pra mim, mas eu não entendo sobre signo, então realmente eu não tenho lugar nenhum de fala sobre isso, né? Mas ela tava falando sobre peixes demorar pra entender que aquela situação não é mais pra ela. Às vezes demora anos pra entender, mas quando desiste de vez. Então eu fiquei pensando, caramba, mano, então será que é isso? Porque teve vários momentos que eu insisti muito, assim, muito mesmo, com pessoas que estavam cagando muito pra mim, cagando mesmo, e eu bobão lá insistindo. É que, sei lá, cara, às vezes eu tenho esperança de que a pessoa vai mudar, ou de que a pessoa vai reconsiderar alguma coisa, vai mudar o sentimento, mas não, é que nem as pessoas falam, o sim é muito claro. O sim é muito claro, e o não também deveria ser. Só que às vezes a gente
a gente romantiza, fantasia. Né? Então você, às vezes, tá querendo ficar com uma pessoa e fala com essa pessoa. Aí você fala a primeira vez, a pessoa, não, só amizade, não quero. Aí você pensa, de repente a pessoa tá se fazendo de difícil, vou insistir um pouco mais. Aí você insiste. E a pessoa, não. Então, tipo assim, cara, não era pra você continuar insistindo. Tipo assim, a pessoa não quer, beleza, já deveria continuar. Não, ficar insistindo achando que vai mudar a pessoa, vai mudar a opinião. E esse é o grande problema, né, dessa nossa geração que usa a internet pra tudo e posta toda a opinião na internet. Acho que talvez é um dos grandes problemas, né, dessa nossa geração, de achar que vai mudar a opinião de outra pessoa com os seus argumentos. Não, eu vou ficar falando com ela até eu mudar a opinião dessa pessoa. Não deveria ser assim. Se você consegue fazer isso, legal, mas, cara, que chato que é você ficar batendo numa tecla até você conseguir convencer a outra pessoa que aquilo que você tá falando é certo. Então é muito ruim isso. Então, trazendo pra essa situação, tipo assim, é foda, né? Você ficar insistindo numa coisa que a pessoa não quer e você ficar insistindo e você não enxergar isso. Que nem eu falei que uma vez, eu sempre conto essa história aqui, que eu gostava muito de uma menina na minha adolescência e tal, e aí eu queria ficar com ela, carta todo dia, enchia o saco, ia na casa dela, telefonava, aí um dia a amiga dela, uma outra amiga falou, mano, ela não quer ficar com você, ela não gosta de você, e ela não vai mudar isso, ela não quer. Ela é sua amiga e tal, mas é isso, acabou, não vai, cara, para, tá chato. Tipo, precisou uma pessoa chegar em mim e falar. Então, sabe, é lógico, né, eu era adolescente, eu era meio sem noção. Hoje eu tenho mais, né, pé no chão, mais noção, e assim, como eu sempre falo aqui, onde não puderes amar, não se demore. Cara, não precisa me rejeitar muito, é só me rejeitar só um pouquinho que eu já vou sumir, nunca mais vou encher o saco. Então, mas, sim, em alguns momentos, eu acho que eu fui essa pessoa insistente de ficar anos e anos tentando coisas e ficar em cima, assim, e ser uma coisa que todo mundo tava vendo que não, mano, não dá certo. Então, eu acho que eu já fui assim, pelo fato de ser peixes, né, conforme ela tava falando, mas também acho que hoje eu sou menos, hoje eu acho que eu já consigo enxergar melhor essas coisas. Não que eu seja, nossa, como eu manjo disso. Não manjo, mas eu não insisto também. Tipo assim, não quer? Demorou, não precisa falar duas vezes. Né? Então, esse episódio falando porque não deu certo com ninguém foi o primeiro episódio da Selena e foi um episódio que deu esse pontapé inicial, né, pra essa participação dela tão bacana, quase fixa aqui no Terça Nobre, né, 13 episódios de Selena Fortuna aqui com a gente. Aí o episódio ficou em primeiríssimo lugar, que foi o mais assistido dessa 7ª temporada, foi o episódio 5 anos, né, especial 5 anos do Terça Nobre, com a Selena Fortuna também, uma entrevista com ela, falando um pouco sobre a vida dela, mas também um especial de 5 anos do Terça Nobre, que foi o episódio que teve 365 visualizações aí. E foi bem legal também, porque a gente falou sobre a carreira dela, e aí mesclando também sobre a história, né, do Terça Nobre, como começou, que eu comecei fazendo ele lá em casa, no momento de uma pandemia que a gente tava com a cabeça assim, né, com medo de o que vai acontecer, né, cara? Como que vai ser a vida agora? Será que nunca mais as coisas vão ser do jeito que era? Então, assim, eu lembro que na pandemia, né, a gente ficava com aquele medo, assim, de nunca mais poder viver determinadas coisas de novo. Porque parecia que ali era o fim, né? Caramba, mano, agora tudo vai ser desse jeito, não vai ter mais lugares cheios, as pessoas não vão mais para as baladas, não vão mais pro barzinho, não vai mais não sei pra onde. E aí, tipo assim, aquela velha história, né? Tipo assim, você não sabe dar valor para aquilo que você tem até você não ter mais. Aí quando tira, aí você, putz, caramba, era legal aquilo, né? Então acho que a pandemia veio nesse sentido também, pra gente dar valor em algumas coisas, pra gente abrir mão de determinadas coisas, de deixar quieto, deixar algumas coisas pra trás. Mas assim, hoje eu acho que já tá totalmente superado, assim, nesse sentido, né? De coisas que faz ou não faz, por isso. Mas também eu acho que até ultrapassou agora, acho que piorou, assim, tem muitas coisas que pioraram, né? Tipo assim, tá tudo muito mais lotado, tudo muito mais acelerado, todo mundo mais estressado pra caramba, todo mundo querendo matar o outro, assim, qualquer coisa é motivo de briga. Eu falo isso porque eu moro em São Paulo, né? Então, de repente, pra quem tá assistindo e não mora em São Paulo e não tá entendendo esse caos, né? Fala, pô, mas não é esse caos aqui. Então, que bom que não é. Porque São Paulo é um caos diário, assim, sabe? É o metrô sempre lotado, aí o trânsito, tá todo mundo acelerando. Então, lógico, existem momentos que você consegue sair um pouco dessa loucura. Mas, assim, na maioria das vezes é isso. No metrô você tem que correr
quando você não tá com pressa. O trânsito você também não pode moscar, porque sempre tem uma moto, sempre tem um ônibus, sempre tem alguém atravessando num lugar que não pode atravessar. Então, assim, você tem que estar em sinal de alerta o tempo todo, você tem que estar, sabe, em choque, com medo se não vai ser assaltado, não mosca com o celular na mão, não anda com mochila aberta. Então você tem que estar tudo meio, né, em choque e meio acelerado, mesmo que você não esteja com pressa. Então, esse tipo de coisa também, diariamente, irrita, né? Então, eu acho que, assim, normalmente as pessoas, elas já saem de casa meio irritadas. Se você pega, por exemplo, assim, a hora de voltar, né, no metrô, tipo 6 horas da tarde, 7 horas da noite, que é considerado horário de pico, né, em São Paulo, ou acho que em todo lugar, né? Mas, assim, são os horários que mais dão problemas. Você vê, todo dia alguém posta um vídeo de discussões no metrô, tal, a galera tá sempre tudo muito brigando, pronta pra brigar, assim, com pedra na mão, sabe? Então eu acho que da pandemia pra cá, algumas coisas elas ficaram muito tipo, nível hard. Eu falei sobre isso com a Selena também nesse episódio, né? E às vezes é isso, às vezes as pessoas elas já estão prontas pra brigar, independente de quem seja. Então, como eu falei, um dia eu tava voltando pra casa, tava no trabalho e tal, já tinha tido um dia bem difícil no trabalho, e tava voltando, e aí um cara começou a me empurrar do nada pra entrar no metrô, só que, tipo, tinha espaço pra entrar, eu fui um pouco pro lado, o cara empurrou do mesmo jeito. Cara, eu juro por Deus, eu fiquei cego, eu queria ter dado um murro na cara dele. É que nem lá no estádio uma vez, um amigo lá no estádio falou que eu tava nervoso, xingando pra caramba, aí falou assim, Deus sabe o que faz, né? Te fez baixinho por causa disso, né? Que eu até brinco, falar, Deus não dá asa pra cobra, né? Porque eu acho que se eu fosse grandão, se eu tivesse força, talvez eu saia quebrando tudo por aí, de raiva em alguns momentos. Então, eu sou baixinho, tenho que me recolher na minha insignificância, sei que não adianta eu sair na mão com muitas pessoas, porque também eu vou apanhar. Não que eu seja de briga também, porque eu sou uma pessoa estressada, mas ao mesmo tempo trouxa, né? Então, sim, se eu sair na porrada na vida, sei lá, 3, 4 vezes, foi muito. E foi tudo na infância / adolescência, né? Eu nunca briguei na vida adulta, assim, nem sei brigar, nem sei dar murro, nada. Então não queiram brigar comigo não, porque eu vou apanhar, certeza. Mas, tipo assim, eu fiquei tão cego de raiva nesse momento do metrô, que eu juro por Deus que eu só me imaginava fechando a mão e dando murro na cara do cara. Mesmo sem saber brigar. Mas eu tava com ódio, tá ligado? Eu tava cego de raiva, cara. Então, tipo assim, aí eu fico pensando, cara, eu fiquei assim, eu fiquei com raiva, com ódio de morte, assim, de uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Só porque ele me empurrou e quis passar num lugar que não dava e quase me tira do metrô ali e tal. Sabe, um empurra ridículo. Mas eu queria matar, sabe, de raiva, cara. Então eu fico imaginando, cara, então esse sentimento que consome quando você tá nervoso é foda. Então, você imagina todo mundo com esse sentimento de quero brigar a qualquer momento, no trânsito, que infelizmente a gente vê muitas mortes por besteira, cara, besteira. Então, tipo assim, essa energia de raiva, de peso é muito ruim, cara. Então, tipo assim, é muito foda você viver nesse meio de caos, assim, e você conseguir ficar bem sempre, tá ligado? Chega a ser insalubre em alguns momentos. Então, tipo assim, em algum momento tem que parar e ficar descalço, pôr o pé no chão, sentir a terra, respirar, nem que for num parque da cidade. Que a galera, tipo, às vezes tira um pouco de sarro também. Ah, vai fazer piquenique no Ibirapuera, vai fazer piquenique no Vila Lobos. Mas, cara, vai, porque pelo menos você sai dessa loucura. Porque a gente tá sempre nessa, entendeu? Eu tô correndo, por que você tá correndo? Eu tô correndo porque se eu andar devagar, as pessoas me empurram aqui. Então é isso, tipo assim, pode perceber, você vai andar rápido quando as pessoas... Porque se você andar devagar, você vai ser empurrado. E você nem tá com pressa. Olha que loucura isso, cara, que merda. Né? Então, às vezes você, que nem, por exemplo, aqui em São Paulo é legal também, em alguns momentos, porque parece que é só coisa ruim. Não, São Paulo também tem coisa legal pra caramba, mas assim, São Paulo é diferente por isso, porque assim, eu lembro que um dia tava frio pra caramba, que nem hoje, o dia dessa nossa gravação, tá um dia frio, chuvoso em São Paulo, aquela chuvinha bem terra da garoa mesmo, como é São Paulo, né? A característica da Paulicéia é assim, né? E aí, tipo, eu lembro que era um dia frio e chuvoso, tipo, numa terça-feira à noite, como hoje, e eu fui tomar um café com um amigo meu na Paulista, 11h30 da noite. E tinha um lugar aberto pra tomar café com leite mesmo.
E ali conversando e tomando um cafezinho. Mano, olha que loucura isso. Tem cidade que você vai, que se você for 11 horas da noite, você não acha nem água pra comprar. Tudo fechado. Mas São Paulo, lógico, não só São Paulo, outras grandes cidades também eu sei que tem isso, mas é que eu falo de São Paulo porque eu vivo aqui, nasci aqui e tal, é minha referência. Então, 11h30 da noite eu parei pra tomar um café, cara. Pra conversar e tomar um café. Então, ó que loucura, sabe? No meio desse caos, você pegar e falar, não, calma aí. Pera aí, eu vou sentar agora, eu vou tomar um café, vou conversar, eu vou chegar e vou ler um livro, vou sentar aqui, ó, e vou ficar de boa. Eu lembro quando eu trabalhava também na rádio oficina, tinha uma pracinha lá perto, assim, que tinha uma capelinha, né? Uma capelinha da igreja católica, que eu não me lembro agora de qual santo que era, mas tinha uma capelinha lá bonitinha, com velas acesas, a galera ia lá rezar, e era uma pracinha assim, ó, tinha bem pequenininha mesmo, tinha uns 3 banquinhos ali e tal. Meu, eu olhava aquela capelinha, eu passava ali, pô, da hora tal, não fazia nada, ia trabalhar, voltava tal, aí eu comecei a fazer o seguinte, quer saber? Vou vir pra cá na hora do meu almoço. Então eu almoçava, rapidinho ali, 15, 20 minutos, ia lá pra capelinha, ficava lá, sentado, só respirando, sentindo o vento ali, sentindo aquele climinha gostosinho ali, aquele climinha de paz ali da capela. Claro, não dá pra moscar, que eu falo, é São Paulo, então não dá pra ficar com o celular ali achando que você tá tranquilão, que infelizmente não dá, São Paulo é complicado. Mas, né, tomando ali os cuidados e tranquilo, também era um momento de respiro ali no meu dia. Então, assim, o meu momento de respiro também nessas loucuras é quando eu coloco fone de ouvido, que né, às vezes eu tô indo trabalhar, eu tô voltando e tal, eu coloco o fone, aumento o fone e eu não tô escutando nada em volta. Eu tô aqui, ó, curtindo um som. E eu fazia isso também com o livro, ia lendo o livro e curtindo o som. Então, assim, a gente vai encontrando maneiras, né, pra sair um pouco desse caos. Mas eu acho que essa energia, né, esse peso. Então, acho que as pessoas, elas estão muito assim, elas estão muito agressivas. Todo mundo muito com pedra na mão. Na maioria dos comércios também, tá todo mundo muito com má vontade, né? Eu falei aqui uma vez também sobre o mercado, né? Que nem, por exemplo, tem o Atacadão, que eu moro lá do lado do Atacadão. Cara, o Atacadão é insuportável. Vou até falar o nome do mercado, porque tem que falar mesmo, porque, cara, é péssimo. O atendimento é muito ruim. E tá sempre todo mundo muito estressado, muito puto. Sabe, com cara de cu, assim, sabe? Trata você que nem um lixo. Você pede alguma coisa, a pessoa falta te bater. Então, tipo assim, eu ainda comentei isso com uma amiga minha. Eu falei, sabe o que tinha que fazer? Cara, se eu fosse rico, se eu fosse dono do Atacadão, eu ia chegar e ia aumentar o salário de todo mundo. Ia dar 5 contos pra todo mundo por mês. Vai ganhar 5 mil por mês, tá bom pra você? Aí, mano, aí eu queria ver se os caras iam ser ignorante a tratar os outros mal. Porque não é possível, cara. Deve ser porque eles devem ganhar muito pouco. Eu sei que é difícil, porque eu também ganho pouco, então eu entendo. Tenho lugar de fala, né, como eu disse. Mas assim, e o agravante, né, de ganhar pouco e trabalhar muito, que acontece com a maioria de nós brasileiros, ganha pouco, trabalha muito, e no caso deles, pior ainda, porque trabalha sábado, domingo, feriado, ainda tem que aguentar os outros. Porque lidar com o público é uma merda. Só que, mano, eu tô dos dois lados, né, porque eu sou o público. Ai, desculpa. Eu vou nessa aqui, então. Só que eu tô dos dois lados, né? Porque eu sou o público, mas também já fui o funcionário. E também sou funcionário de uma empresa que também não, né? A gente não trabalha muito mais do que é contratado pra fazer e não ganha o suficiente pra isso. Então, é um problema que existe hoje, né? Não só hoje, mas há muito tempo. Mas eu falei sobre isso também nessa temporada. É um problema que existe. Mas, cara, é muito chato, é muito foda você ir num lugar e você ser maltratado assim, né? Tipo, a pessoa tá insatisfeita e tal. Eu sei que não é fácil também pra aquela pessoa que tá lá, mas assim, ela tratar os outros que nem lixo não vai melhorar nada na vida dela. Isso que eu fico tentando entender. Lógico, eu entendo e eu me solidarizo e até me identifico com essas pessoas que trabalham nesse mercado. Porque realmente, com certeza eles devem sofrer, deve ser chato pra caramba, pressão de gerente, papapá, e ganhar pouco. Mas, cara, o que os clientes têm a ver com isso? Você também não precisa lamber ninguém, mas você precisa ficar tratando todo mundo mal e fazer todo o seu trabalho com má vontade.
Porque, assim, uma coisa é você não estar feliz com o seu trabalho, mas outra coisa é você tratar todo mundo mal, de graça, entendeu? Que nem uma coisa que, graças a Deus, eu tenho, minha mãe me ensinou, e muito bem, minha mãe sempre me deu muita educação, então eu tenho educação com as pessoas. Eu posso, de repente, não gostar de uma pessoa, eu posso estar chateado, eu posso estar insatisfeito, não estar contente com o meu trabalho, mas eu faço o meu trabalho da melhor maneira possível. Eu faço da melhor maneira possível, me dedico no que eu tenho que fazer, e aquilo que eu que eu combinei a fazer, que foi proposto a fazer, eu faço e entrego. Posso estar bravo, posso estar nervoso, posso postar as coisas xingando, mas quem tá lá nunca foi maltratado por mim. Nunca maltratei ninguém, nunca deixei de fazer meu trabalho e nunca me neguei a trabalhar quando foi pedido. Então acho que essa que é a diferença, assim, você colocar a dedicação no seu trabalho mesmo quando não é aquela coisa que você esperava. Mas assim, é o que tá me sustentando hoje, beleza, então é o que eu vou fazer. Que eu tô falando, não tô aqui cagando regra e nem querendo ser melhor do que ninguém. Mas é que é muito foda você ir num lugar e você ser maltratado pra caramba. E todas as vezes parece que você tá pedindo um favor. Eu falo isso do Atacadão, mas tem vários lugares aqui em São Paulo que é assim. Tem vários comércios que parece que eles não fazem questão nenhuma de vender porra nenhuma. Tá lá, só trouxa. Que nem tem umas galerias lá na Augusta que é ridículo. Fico tentando entender, mano, que porra de galeria que é essa? Que merda de galeria que é essa que nunca tem uma mosca aqui dentro? Você passa lá, tá todo mundo com cara de cu, as portas são fechadas, tem gente lá, mas a porta tá fechada e tá todo mundo com cara de cu, de braço cruzado. Mas você fala, mano, você tá fazendo o que aqui, brother? Por que você abriu uma loja? Por que você tá numa galeria? Você tá pagando caro pra caralho de aluguel pra ficar aqui sentado vendo coisa no celular? E geralmente é o dono daquela lojinha ridícula dentro de uma galeria de bosta da Augusta, que eles acham que estão abafando pra caralho. Aí tem uma outra loja de camisas de futebol que eu fui na galeria também, que eu vi que era uma loja que vendia camisas diferentes e tal. Eu coleciono camisas do Palmeiras, né? Quer dizer, eu tento colecionar, porque até hoje, até isso, que se você falar que é colecionador e chega, mas você tem quantas camisas? Não tem tantas camisas, eu não considero colecionador. Até isso é um cu de cagação de regra. Aí cheguei na loja lá, o cara começou a querer vender umas camisas que nem era camisa rara, nada. Querendo vender camisa por R$1.000, 1.500, umas camisas que não valia nem 200, valia nem 100, 150. O cara, essa camisa aí é R$1.000. Mas por que é R$1.000? Ah, não, porque tal jogador jogou. Aí eu olhava o nome, não, mas esse cara não jogou no Palmeiras. Não, jogou assim, tal ano. Não jogou, cara. Porra, cara, tem os pôster lá, é só você olhar no pôster, tem o nome de todos os caras do elenco. Procura na internet também, quem tava no elenco tal ano, não tem. O cara mete o louco. Por que ele não se deu o trabalho de pesquisar, pelo menos, pra ver se realmente tinha um cara com aquele nome no elenco e não tinha? O cara tava tentando vender uma camisa que era uma camisa normal, que tinha sido de um torcedor, que colocou o nome, e ele tava metendo louco falando que a camisa era de jogador, de tal nome de jogador. Isso quando não tem uns babaca que faz um risco na camisa lá e diz que é autógrafo de jogador grande. Sabe, cara? Então, e aí tem essa galeria na Augusta, que assim, os caras que metem a faca, uma cara de cu do caramba, todo mundo sentado, você chega na loja e ninguém se mexe, fica todo mundo lá olhando com cara de cu, tipo, nossa, entrou alguém aqui. Então eu fico tentando entender, cara, qual que é o motivo de você abrir um comércio, cara? Pra que você abre um comércio se você não quer lidar com as pessoas, não quer receber as pessoas, você quer ganhar dinheiro, mas você não quer vender, não quer tratar ninguém bem? É que nem uma frase que vê muito na internet, assim, fala assim, muita gente quer um emprego, mas não quer trabalhar. Tipo, você quer ter um CLT ali, bonitinho, dinheirinho todo mês, mas quando é exigido, não posso. Então, assim, infelizmente, a gente tá vivendo uma era muito estressada, assim, todo mundo muito louco, muito bravo, muito tratando todo mundo mal, a maioria dos comércios, assim, esse que eu falei agora há pouco também, eu acho que tá muito... Precisava. E é uma crise que eu acho que não é só no Brasil, acho que fora do Brasil também tá rolando esse problema. Que não tem muita gente querendo trabalhar de caixa, de mercado e tal. Tem muitos mercados que estão colocando caixa automático, mas no Brasil isso não vira muito, né? Pode ver que sempre dá problema. Tem os mercados que tem caixa automático, mas é uma bosta. Só pode passar até 20 volumes. Tem que ter câmera pra tudo que é lugar, porque senão os outros roubam as coisas. Você não pode comprar um monte de coisas. Tipo, se você comprar pacotes fechados, não pode. Não pode parcelar no cartão. Tem que ser... Então, tipo assim, tem várias... empecilhos que é já pra você não comprar e não pagar no caixa automático. Eles já fazem isso pra você, só até 20 volumes. Não pode parcelar. Se você comprar um fardo fechado, não pode. Então já tem vários empecilhos pra você comprar só um pouquinho de coisa.
Porque se você comprar bastante coisa, você tem que ter aquela humilhação de você passar no caixa. E aí o cara do caixa também tá puto. Então é esse climinha gostoso que a gente vive aqui. Então eu acho que esse ambiente, toda essa situação, isso adoece a gente, deixa a gente meio estressado, sem paciência. Então tá todo mundo assim, parece. A sensação que eu tenho é essa, que tá todo mundo assim. Então em algum momento a gente precisa encontrar um meio termo de desacelerar, de acalmar, de achar outras alternativas. Que nem, por exemplo, eu acho legal pra caramba empresas que trabalham em horários diferentes, né? Que entra no trabalho tipo 11 horas da manhã e sai 20 horas, pra não pegar horário de pico de manhã, não pegar horário de almoço lotado, que nem hora de almoço também ali na Paulista, na Augusta ali, é quase impossível de almoçar, porque é um monte de gente saindo pra almoçar no mesmo horário, haja lugar pro povo almoçar, né? Que nem ali o Shopping Center 3 hoje virou praticamente uma praça de alimentação inteira. Todos os andares do shopping tem lugar pra comer. Antigamente era um shopping, então o shopping geralmente tem um andar só, talvez 2 de praça de alimentação, o resto é loja. Lá é o contrário, lá é 37 mil andares de praça de alimentação e 1 de lojas. Tem tudo que você pode imaginar lá. Eu falo muito, tô falando dessa região porque é onde eu trabalho. Tô falando, o podcast eu uso muito referência do que eu tô vivendo. Então não adianta eu falar de lugares que eu não conheço. Mas é isso, então até a questão do preço também, né? O almoço em determinadas regiões de São Paulo tá muito caro, né? Às vezes tem lugar que você vai que é bem mais baratinho, o almoço é até estranho. Fala, nossa, caramba, só isso? Você não quer cobrar mais um pouquinho, não? Porque todo lugar que você vai, você respira, 40 conto. O almoço normal, sem nada. Então realmente acho que tá muito, muito, muito insalubre, muito caos que a gente tá vivendo. Então acho que precisa encontrar um meio termo pra dar uma respirada, pra parar um pouco, pra tentar acalmar. Porque, mano, senão a gente vai pirar, velho. Tá muito. Acho que tá muito, sabe? Tá muito exagerado, tá muito nível hard. Então tem que tentar encontrar maneiras e caminhos pra sair disso, sabe? Que nem falei, horários alternativos. Ah, não dá? Então, quando tiver um tempinho, vai em algum parque, senta um pouquinho e lê um livro. Ah, não dá? Fica em casa, assiste um filme, relaxa um pouco. Muita gente hoje tá preferindo fazer rolê dentro de casa por isso. Tipo assim, reúne os amigos, vamos todo mundo lá na minha casa, a gente pede uma pizza, a gente faz um lanche lá, tem gente que compra um monte de coisa lá e faz o hot dog, faz a noite do dog lá, faz comida. É isso. Talvez esses rolês, eles estão ficando cada vez mais comuns entre a galera, por isso que a galera tá mais suave. Então, mano, vamos tentar sair dessas loucuras que estão acontecendo. Então, esses foram os episódios mais assistidos da 7ª temporada do Terça Nobre. 5 episódios mais assistidos. A gente teve aí uma temporada grande, né? Com 30 episódios aí. E fazia tempo, né? Que não ia... Geralmente parava no 22, 23. E uma temporada completa, praticamente. Quase pegou o ano inteiro a temporada. Mas, que nem eu falei, senti a necessidade de parar. E aí agora eu tô vendo, né? Como que vai ser a 8ª temporada. Tô pensando aí em alguns projetos externos também, quero fazer, mas é tudo isso. Na cabeça vem mil pensamentos, né? Hoje eu tô fazendo parte também do programa Desiludidos Futebol Clube, que é toda segunda-feira que a gente faz ao vivo, né? Pelo YouTube, né? Desiludidos Futebol Clube, mas na terça-feira ele entra no ar pela Astral TV. Aí tô firme e forte aqui no Terça Nobre, 5 anos de Terça Nobre, tô lá na Rádio Vibe Mundial também, mas lá eu faço o serviço de sonoplastia, e tô nas redes sociais, @euribenevento. Então, pra você que tá assistindo, aí tem várias maneiras de me acompanhar também. Inclusive você que tá assistindo o Terça Nobre, agora eu vou até mudar pra aquela câmera ali, ó. Você que tá assistindo o Terça Nobre. Então, se você tá ouvindo no Spotify ou em outra plataforma de podcast, eu vou explicar melhor agora como que funciona aqui o nosso estúdio. Você que tem vontade de ter um podcast, você que tem vontade de ter aí, de repente, um programa na internet, um talk show, ou até outras coisas, né? Programas de entrevistas também. Você pode ter aí o seu projeto agora. @Estúdio Pode Vir. Segue lá, tá aparecendo aqui na tela também. O telefone, você já adiciona lá no WhatsApp, manda mensagem, pergunta preço, horários, como que funciona. Aí eu vou te dar uma noção. O estúdio aqui você apresentando, consegue trazer, por exemplo, mais 3 convidados com você. Se você quiser fazer, de repente, também uma espécie de talk show, estilo aquele programa do Jô, você ali no sofazinho e tal, tem como você fazer também. Se você quiser fazer também externas, é só você conversar e negociar direitinho, que dá pra fazer gravações externas também. Então tem várias maneiras de você poder gravar o seu projeto
e tirar do papel, né, o seu sonho de ter também um projeto na internet. Reels também, para TikTok, Instagram, tem várias maneiras de você fazer o seu projeto acontecer, beleza? Parte boa também, estamos pertinho do metrô, você desce na Estação Paraíso, atravessa a rua, já é o prédio aqui do Estúdio Pode Vir. Se você vier de carro, tem estacionamento, é um lugar tranquilo para chamar Uber também. Então tem várias maneiras de você chegar aqui, para você trazer os convidados também, porque isso é um problema, viu? Às vezes você quer ter um podcast em um lugar distante, você não consegue trazer convidado. De repente, o seu foco do podcast é trazer convidados famosos, essas coisas. Esses caras, eles gostam de lugar bem localizado. Eles não querem ir para lugar longe, não querem ir para lugar estranho, não. Eles querem lugar que tenha lugar para estacionar, seja fácil de chegar, seja bem localizado. Tudo isso tem aqui no Estúdio Pode Vir. Então, é só você seguir lá e dar continuidade aí para tirar o seu sonho do papel. E eu acho que esse ano ainda dá tempo, hein? Estamos em novembro, dá tempo ainda de você fazer um projeto acontecer ainda esse ano, beleza? Segue lá, então. E também agradecer o nosso parceiraço aqui do Terça Nobre, nosso amigo História IC, nossa página no Instagram também, que tem ali várias coisas legais, acessórios para você comprar, para você presentear também, fone, smartwatch, celular, camisa de time, tá chegando aí também. Eu sempre falo isso, mas agora é reta final mesmo, né, de Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, tudo no final. Então, assim, se seu time for campeão, você já pode comprar uma camisa aí, presentear quem você quiser, ou comprar para você mesmo, comprar para mim mesmo uma camisa do Palmeiras no Natal, @StoryIC, segue lá e também já compra o seu presente, compra um smartwatch para mim, ó, tô sem smartwatch, tô esperando o meu fone de presente, tem várias coisas lá, @StoryIC, beleza? E esse foi o nosso Terça Nobre de hoje, um Terça Nobre diferente, né, não tão diferente, mas aquele balanço da temporada que eu sempre faço, fazia tempo que eu não fazia, não teve Tio Chicória hoje, o Tio Chicória tá de molho, mas semana que vem eu acho que ele volta, no próximo episódio ele tá rodeando por aí, acho que ele volta. E agradecer, né, sempre a galera que veio até o final comigo. Gente, 7 temporadas, 5 anos de Terça Nobre. Eu sei que tem hora que parece que vai perder o fôlego, eu mesmo perco. Mas eu amo fazer isso aqui, cara, eu amo Terça Nobre. Eu amo estar aqui no Estúdio Pode Vir, eu amo estar fazendo isso. Eu queria muito trazer convidados aqui também em alguns momentos, mas é que tem gente que faz tanto doce, cara. Gente que fica com uma frescura do caralho. E teve gente que eu falei várias vezes, fica chato eu citar nome aqui. Mas teve uma pessoa, mano, que, tipo, foi famoso nas antigas e faz um cu doce do caralho pra vir. Mas toda vez que me vê, fala, e aí? Pô, caralho, mas eu te chamei 1 milhão de vezes, toda vez que eu chamo você tem desculpa. Mas, só pra vocês entenderem, um mini desabafo aqui. Mas é isso, eu sinto vontade de fazer várias outras coisas, mas a cabeça também, a cabeça vai lá longeão, mas às vezes a estrutura do corpo e do tempo, do money, não colabora tanto, mas assim, existem muitas ideias e vontades pra fazer acontecer também no Terça Nobre, tá bom, gente? Obrigado pra quem vem até o final, aos fiéis escudeiros, aos grandes amigos, obrigado minha mãe, Dona Tânia, sempre acompanhando o Terça Nobre aqui, do começo ao fim, acompanhando toda a galera, minha família, meus irmãos, meus amigos, quem acompanha de verdade, os ouvintes que chegaram através da Selena também, a galera que veio aqui através da internet, de outras formas, agradecer sempre ao Anderson comigo aqui junto, parceria maravilhosa aqui com o Terça Nobre, que também é a casa, né? O Estúdio Pode Vir é a casa do Terça Nobre. Então, muito obrigado. E semana que vem eu tô de volta. Valeu, galera. Tamo junto. Terça Nobre.